Boa tarde para você. Chegou sexta-feira e estamos no ar com a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. E olha só, hoje, 9 dias depois da suspensão, a Prefeitura diz que normalizou os exames de sangue e urina da rede pública de saúde aqui da cidade. Pelo menos 60 mil coletas deixaram de ser feitas nesse período que a população não teve acesso aos exames. Essa foi a 4ª vez neste ano que a Prefeitura suspendeu esses tipos de exames e a justificativa é sempre a mesma: falta de kits para fazer as coletas. Agora, ainda falando de saúde, mas aqui na Câmara, um requerimento aprovado pelos vereadores na quarta-feira questiona a Prefeitura sobre a falta de pagamento dos direitos trabalhistas de funcionários demitidos do Hospital Ouro Verde. O requerimento de autoria do vereador Carlão do PT questiona o Executivo sobre quantos funcionários foram demitidos do Hospital Ouro Verde, há quanto tempo isso ocorre e ainda se a Prefeitura repassou o dinheiro para a empresa que administra a instituição fazer o pagamento dos direitos trabalhistas. Segundo o parlamentar, a empresa terceirizada, chamada Organização Vitale Saúde, antes mesmo dessa regulamentação da nova lei trabalhista, já realiza mudanças na forma de contratação dos funcionários. Mesmo antes de ser regulamentado a nova legislação trabalhista, o hospital já está demitindo as pessoas e contratando eles como pessoa jurídica e não fazendo o pagamento dos direitos que os trabalhadores e trabalhadoras têm. Carlão do PT protocolou o documento depois de denúncias de funcionários. O vereador ainda acredita que este tipo de terceirização precariza o serviço e que a falta de pagamento das indenizações trabalhistas fere o direito dos trabalhadores. Nós já estamos percebendo que a baixa qualidade do atendimento já começa a aparecer porque aumenta a reclamação da população, tem chegado aqui nos nossos gabinetes, mas é uma política deliberada pelo poder público, pelo executivo, porque a responsabilidade das demissões é da empresa contratada. No entanto, a prefeitura ela é conivente com isso e traz um prejuízo enorme para a população da cidade de Campinas, porque tem seu atendimento precarizado. Independente da resposta da administração pública, o legislador afirmou que vai procurar o Ministério Público do Trabalho para formalizar a denúncia, além de levar a situação dos funcionários demitidos para órgãos federais. Nós já temos essa caracterização, já temos as informações dos trabalhadores, nós vamos depois juntar o que vier de resposta da Prefeitura, mas nós vamos oferecer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho e também fazer uma denúncia pública em esfera federal, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, para que seja apurado, porque tem trazido um prejuízo enorme para a população de Campinas a falta de gestão da saúde aqui na nossa cidade. Outro requerimento aprovado na última sessão pede informações sobre uma área no bairro Jardim Mirassol. Um requerimento protocolado no início de agosto pelo vereador Edson Ribeiro solicita informações sobre uma área localizada na rua Nair Mariano, no bairro Jardim Mirassol, em Campinas. Segundo o parlamentar, o terreno em questão pode ser mais bem aproveitado. Eu fiz um requerimento de informação para a gente saber como que é aquela área, porque ali necessita muito de um posto de saúde, precisa muito de uma escola. Então esse vereador fez esse requerimento de informação para que eu calculo que daqui a 15, 20 dias a gente já estão sabendo de quem é aquele terreno. E se a gente levantar, conforme está levantando pelo estudo técnico, para a gente poder fazer alguma indicação naquela região, inclusive nesse bairro, que é um bairro que necessita muito. De acordo com o vereador, a região precisa de melhorias em infraestrutura. Podemos colocar ali um posto de saúde, poder fazer indicação para um posto de saúde, uma área de lazer, enfim, ali, dependendo pelos olhos nu que a gente vê, é uma área muito grande, a gente vai ter que saber a metragem direitinho dessa área para a gente poder fazer um projeto, para a gente fazer uma indicação, para a gente ver o que a gente pode fazer de melhor para aquele povo que tanto necessita. Assim que tiver a resposta, Edson Ribeiro pretende levar as informações aos moradores da região. Em 40 dias eu estarei no bairro com meus assessores, falando tudo sobre essa área e já com tudo resolvido. A Prefeitura tem 15 dias úteis prorrogáveis por mais 15 para responder tanto a solicitação do vereador Carlão do PT, que você viu na reportagem anterior, quanto essa solicitação que você viu agora do vereador Edson Ribeiro. E um outro documento aprovado, mas dessa vez uma moção, apela ao governo estadual para trazer melhorias à Polícia Civil da cidade.
Na 44ª reunião ordinária, o vereador Gustavo Peta falou com a nossa equipe sobre a moção dele que trata sobre a falta de estrutura na Polícia Civil de Campinas e região. Nós apelamos para o governador realmente fazer o que ele se comprometeu, que são os investimentos para a contratação de novos funcionários públicos, para o fortalecimento do papel da polícia investigativa no estado de São Paulo, que é a Polícia Civil. A Polícia Civil tem um papel fundamental, muito importante. O parlamentar destacou a situação atual da Polícia Civil na cidade. A própria delegacia seccional que foi feita recentemente para acompanhar principalmente a região do Ouro Verde, do Campo Grande, faltam funcionários. A Delegacia da Mulher, que é uma delegacia importantíssima de combate à violência contra a mulher, que é uma das manifestações de violência mais presentes do nosso município e no nosso país, está sucateada. Os delegados reclamam, os funcionários reclamam. De acordo com o vereador, a falta de estrutura na Polícia Civil afeta diretamente a população que precisa do serviço. Que precisa de justiça, que muitas vezes vê seus procedimentos e as apurações, os inquéritos arquivados por falta de infraestrutura e de apoio pessoal e material. Então a Polícia Civil ela tem um papel fundamental, precisa ser fortalecida. Gustavo Peta aguarda a resposta do governo estadual. Então um apelo para que o governador realmente invista aquilo que está programado, que está planejado e que foi inclusive prometido por ele em sua campanha eleitoral. E para informações sobre encaminhamentos dessas moções e requerimentos e até para você saber a resposta, tem tudo lá no nosso site. Por lá você acompanha, viu? No campinas.sp.leg.br, endereço está aparecendo aí na sua tela. E a Receita Federal do Aeroporto de Viracopos vai fazer um leilão no dia 25 de agosto com itens apreendidos como celulares, videogames e até um drone. São 223 lotes e o período para enviar a proposta começa no dia 14 e vai até o dia 24 deste mês. O leilão é eletrônico, então precisa ter certificado digital e também outros documentos. Para mais informações, entre em contato no telefone 3725-9058. E hoje é dia de saber mais sobre o mundo dos pets aqui no Jornal Câmara Notícia. O É o Bicho desta sexta-feira mostra como esse tempo seco, que afeta bastante a nossa vida, impacta também nos bichinhos. Fala galera, o É o Bicho está no ar. E com uma pergunta. Você faz algo diferente para o seu bichinho nesse clima seco, de baixa umidade do ar? Pois deveria. Afinal de contas, eles sofrem da mesma maneira que os humanos, correndo risco, inclusive, de contrair doenças respiratórias ou irritações na pele. Quer saber o que fazer? Fica de olho aí no vídeo. O clima seco, típico do inverno, é um terror para os animais. Da mesma forma que os humanos, os bichinhos correm um sério risco de contrair uma doença respiratória, podendo evoluir para uma pneumonia e até a morte, se não for tratada. Mas não precisa se desesperar. É possível perceber a mudança de comportamento do seu amigão e amenizar esses efeitos. Eu percebo que agora, nesse mês de julho mesmo, começou a aumentar muito a ingestão hídrica dela. Eu tenho que repor muito mais a água do que normalmente, mesmo no verão, com o calor do que ela tem que tomar. Eu sinto a dificuldade um pouco, ele tem o fadiga, o ar, né, para respirar, tudo. Nessa época do ano, aumenta a procura por atendimentos nas clínicas veterinárias. Os principais sintomas são dificuldade para respirar, tosse, secreção nasal, espirros, cansaço, boca seca e desidratação, além de coceira e secreção nos olhos. A veterinária Fernanda Sanfelice dá dicas para amenizar os efeitos do clima. Se puder, de repente, colocar 2 bebedouros no ambiente, seria mais interessante, isso estimularia o animal a tomar um pouco mais de água e isso também ajuda bastante em relação à hidratação. Uma outra coisa, pessoal, não é para deixar de passear nesse período mais frio, mas tomar aquele cuidado com o passeio, sempre fazer o passeio até 10 horas da manhã ou então após as 16, 17 horas. E claro, toda vez que vai levar o animal para passear, sempre levar a garrafinha de água, isso é muito importante. A Fernanda deu outra dica bacana para manter a saúde e o bem-estar do seu animal, especialmente aquele que fica dentro de casa: usar umidificadores. Mas isso, claro, com moderação.
Ela explicou que um ambiente muito úmido pode causar a proliferação de bactérias, o que pode causar outros tipos de problemas, como doenças de pele, por exemplo. Então, aquela ideia de molhar o gramado do jardim não é das melhores. Veja a orientação dela. Quando a gente tem um ambiente úmido, como você deu o exemplo da grama, às vezes o animal fica naquele ambiente, né? O pet fica naquele ambiente e a pele dele pode ficar úmida por um bom tempo. E aí isso também acontece de dar alguma bactéria oportunista nessa pele ou fungo oportunista, então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. É legal, às vezes tem pessoas que colocam até a toalha, né, úmida no ambiente. Acho legal isso do umidificador, mas contanto que seja usado com uma moderação legal, não tem problema nenhum. Se com toda essa prevenção o animal ainda estiver sofrendo por causa do clima seco, é possível fazer uma inalação. Se de repente vê que aquele animal está sofrendo muito com esse tempo, que é uma coisa muito comum da gente ver, a inalação é uma coisa bem legal que a gente indica, mas assim, aquela inalação feita somente com soro fisiológico, é claro que é interessante sempre ter um veterinário por trás, dando esse tipo de suporte. Quando a gente tem essa secreção nos olhos, também pode ser feita uma limpeza com algodãozinho, essa região dos olhos também com soro fisiológico, nada de medicação feita em casa, acho que é como a automedicação. Agora você já sabe tudo o que pode fazer para amenizar os efeitos do clima seco e cuidar do seu bichinho numa boa. O É o Bicho fica por aqui. Se você tiver dicas ou sugestões, é só entrar em contato conosco pelo e-mail redacaltv@campinas.sp.leg.br. Até a próxima semana. Tchau! Tá aí, Rubens, valeu pelas dicas. E olha, como eu sempre digo, é sexta-feira, mas dá para ter esperança, dá tempo de tentar uma vaga de emprego. São 50 opções no CEPAT hoje. São 3 vagas para ajudante de cozinha, 1 vaga para assistente de loja, 7 para atendente de lanchonete, 2 vagas para auxiliar administrativo, 1 vaga para auxiliar de estoque, 20 vagas para atendente de lojas, 2 vagas para cortador de roupas, 1 vaga para encarregado de loja, 1 para oficial de serviços gerais na manutenção, 1 vaga de operador de caixa lotérico, 10 vagas para operador de telemarketing e ainda 1 vaga para passador de roupas. Para se candidatar às vagas é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. De agosto de 2017, hoje é aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Parabéns, Macaca, 117 anos. É hora de festar e esquecer um pouco do Campeonato Brasileiro, né, Gabriel? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Festa ontem na Hípica, festa na madrugada na frente do estádio. Torcedor tem que comemorar mesmo. Fundada por estudantes do Colégio Culto à Ciência no dia 11 de agosto de 1900, a Ponte Preta já mandou o recado logo de cara. A primeira democracia racial no futebol brasileiro. Miguel do Carmo foi jogador titular do primeiro elenco pontepretano, ainda no ano de fundação. Em seguida, em uma época em que o conceito de racismo mal era conhecido, diziam que a torcida era formada por macacos. Hostilidade que foi transformada em orgulho. Parabéns, macacada! Em 1948 foi inaugurado o estádio Moisés Lucarelli. Na época, o terceiro maior do Brasil, perdendo apenas para o Pacaembu, em São Paulo, e São Januário, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro time do interior do Brasil a contratar jogador estrangeiro. Teve na década de 70 e 80 equipes que são consideradas até hoje uma das melhores do país. 117 anos de muitas histórias. Parabéns, Ponte Preta! Não é fácil para clubes de porte médio como a Ponte Preta superar a concorrência dos poderosos como Corinthians, Palmeiras, São Paulo.
concorrência desleal e mesmo assim as equipes vão disputando as mesmas competições, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, então parabéns Ponte Preta pelos 117 anos de muita luta. Tá aí, clube centenário que já representou Campinas em diversas competições, como o Gabriel disse, e que possa dar muitas alegrias ainda aos torcedores e quem sabe, hein, Gabriel, o tão sonhado título. Mas olha, a gente falou para esquecer um pouco por causa da festa do aniversário, mas o Brasileirão não para. Não para. Comemoração apenas para os torcedores, porque neste domingo, às 4 horas da tarde, tem Sport Ponte Preta lá em Recife. Macaca está na 14ª colocação com 23 pontos e os pernambucanos estão lá em sexto, na zona de classificação para a Libertadores com 28 pontos. Isso aí, a Ponte que está a 4 pontos da zona de rebaixamento, então é importante, né, um resultado positivo, a gente tem reafirmado isso, para se afastar dessa zona perigosíssima. Exato. E hoje, sexta-feira, tem Campeonato Brasileiro da Série B e tem Guarani em campo. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, o Bugre enfrenta o Brasil de Pelotas fora de casa, buscando a reabilitação, já que a equipe não vence há 6 partidas, hein? Reação que tem que acontecer de imediato, já que a equipe caiu para a 7ª colocação. Então, né, está a 3 pontos do G4. Se bobear, fica cada dia mais difícil sonhar com tão sonhado acesso. Para a gente ver um derby aí também, né? Com certeza. E neste fim de semana tem corrida aqui em Campinas. 12ª corrida Boldrini. Domingo, dia 13, largada às 8 horas da manhã lá no Parque Ecológico, na rodovia Heitor Penteado. Caminhada de 6 km, corrida de 10 km, uma prova totalmente beneficente. O hospital, em caráter de urgência, precisa pagar 500 frascos de asparaginase, que é o remédio para o tratamento de leucemia linfóide aguda. Isso aí, recado bacana e importante. E com isso a gente se despede. Eu vejo vocês às 5 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.